Olá, pessoal. Eu sou a professora Jússi e hoje nós vamos trabalhar mais uma aula de língua portuguesa. O foco da nossa aula hoje é discutir o sentido produzido pelas conjunções integrantes que e se, que são responsáveis pela introdução das orações subordinadas substantivas. Mas antes, eu vou projetar mais um capítulo da história, O Plano do Capeta, do escritor milagrense Flávio Moraes. A gente vem ao longo de nossas aulas conhecendo essa história e eu já adianto que hoje a gente vai conhecer mais uma parte da história, tá bom? É uma história bem interessante que vocês vão acompanhar a leitura agora. Eu nem vou fazer uma síntese da parte que nós já lemos, porque vocês vão ter essa síntese ao longo da narrativa de hoje. Vamos lá? Permaneçam atentos e vamos continuar a nossa leitura de leite, conhecendo melhor esse conto fantástico do fantástico escritor milagrense Flávio Moraes. Andou, e quando a noite caiu, resolveu descansar embaixo de uma moita fechada, bem no meio da mata. Adormeceu imediatamente, vindo a despertar, porém, horas depois, com uma imensa algazarra. Que diabo é isso? Pensou. Olhou para o céu. Uma lua redonda pendia bem no meio. Era meia-noite. A algazarra foi aos poucos se aproximando. Eram gritos, gemidos, gargalhadas estridentes. Afastou as folhas da moita e avistou no centro, de uma clareira rodeada de frondosas árvores, uma estranha reunião de seres esquisitos, diferentes de tudo que já tinha visto. Era um bando de criaturas negras com enormes asas de morcego, chifres e olhos de fogo. Estavam sentadas em círculo. Neste momento chegou, em meio a um grande estrondo, um ser bem mais alto que as demais criaturas. Carregava consigo um tridente. Imediatamente todos se calaram e o maioral falou. Muito bem, chegou a hora. Quero o relatório de todas as maldades que fizeram para tirar os humanos do bom caminho. E quero agora. Estão faltando almas no inferno. Vejamos quem vai receber promoção dessa vez. Um por um, os demônios foram contando as maldades sobre o aplauso entusiasmado dos companheiros quando o último começou a falar. O homem, que continuava escondido, apurou ainda mais os ouvidos, pois foi percebendo pontos em comum com sua história conjugal. A minha tarefa foi a mais difícil de todas. Foi preciso mais de um mês inteiro para ver o sucesso. Foi o seguinte: na saída desta mata morava um casal que dava nojo à união que viviam. Então resolvi interferir. Primeiro fiz aparecer na casa uma praga de ratos. Depois me transformei em um gato e eliminei todos eles. Os donos gostaram tanto de mim que me adotaram e eu fiquei sendo o bicho de estimação da casa. Aí, toda vez que o marido viajava, eu me escondia e só aparecia quando ele voltava, tomando a aparência de quem havia passado a semana inteira sem comer. Bastaram 3 viagens para o homem ficar furioso e espancar a mulher, acusando-a de negar-me comida. Aí foi sopa no mel. Depois disso, o idiota foi embora, coberto de vergonha, e duvido que ainda volte para a antiga casa algum dia. Muito bem, bravo, bravo, foi realmente a mais inteligente artimanha de todas, exclamou o maioral. Você merece um prêmio especial por isso. Será promovido a meu assessor. E todos caíram na gargalhada, cantando e dançando até a madrugada, quando tomaram rumos diferentes para fazerem novas presetadas. Então, gente, é com essa parte da história, né, do conto fantástico, O Plano do Capeta, que nós damos seguimento ao nosso momento de leitura de leite, divulgando a obra do autor milagrense Flávio Moraes. No nosso próximo encontro, nós vamos conhecer o desfecho dessa história, tá bom? Agora, eu vou projetar os slides que preparei para mediar, nortear o nosso estudo sobre as conjunções integrantes que e se. Nós selecionamos trechos de música e
tirinhas para serem trabalhadas nessa aula, porque a partir desses textos é que nós vamos estudar as funções desempenhadas pelas conjunções que e se nesses textos, tá bom? Então, vejamos aqui. O nosso primeiro texto diz o seguinte: é fundamental que o chargista informe-se para fazer seu trabalho. Por isso, lemos as notícias e escolhemos um assunto polêmico para ser abordado. Difícil é escolher entre tantos bons assuntos. Então, a gente observa que os assuntos polêmicos dominam aí as notícias. A gente já sabe disso. Porque a notícia sobrevive dos assuntos polêmicos, na verdade. Mas o nosso foco reside em observar que no primeiro quadro nós temos a realização do seguinte período composto por subordinação. É fundamental que o chargista informe-se para fazer seu trabalho. E nesse período composto, nós temos duas orações. A primeira oração é fundamental. E a segunda oração, que é o chargista informe-se para fazer seu trabalho. Essa segunda oração é introduzida pela conjunção integrantes que. Depois nós vamos estudar o sentido produzido pela segunda oração, pela oração subordinada, introduzida por essa conjunção integrante. Mas, no momento, nós queremos que vocês observem que essa oração introduz que essa conjunção introduz uma oração subordinada, tá bom? Que faz parte de um período composto por subordinação. Então, nós temos aqui agora a nossa segunda tirinha. E pensar que exatamente neste momento tem milhões de pessoas trabalhando que nem burros, e eu aqui de férias, que horror! Como é que eu posso ser tão egoísta? O pior é que não sou um egoísta original. Então, vejam, nessa tirinha, nós vamos ter a presença da conjunção que realiza o sentido de conjunção integrante em 3 períodos. O primeiro período está no primeiro quadro. E pensar que exatamente neste momento tem milhões de pessoas. Observem que nesse período, nesse e no anterior, e nos que nós vamos ainda analisar, nós vamos destacar sempre a presença de 2 verbos. Porque para cada oração nós precisamos ter um verbo. Se nós temos um período composto por subordinação, nós vamos ter no mínimo 2 orações. E cada oração vai se realizar, vai se constituir a partir da presença de um verbo. Então, e pensar é a primeira oração, o verbo é pensar, que exatamente neste momento tem milhões de pessoas, é a segunda oração que se realiza a partir do verbo tem. E essa segunda oração é introduzida pela conjunção subordinativa que, né? A conjunção integrante que. No segundo quadro, nós temos a seguinte oração, o seguinte período. E como é que eu posso ser tão egoísta? Mais uma vez, nós destacamos aí 2 verbos, e a segunda oração, a oração subordinada, é introduzida pela conjunção integrante que. E no terceiro quadro, o pior é que nem sou um egoísta original, né? Mais uma vez, na oração principal, nós temos um verbo, que no caso é o e nós vamos ter na segunda oração, a oração subordinada, um outro verbo que é sou, e ela também é introduzida pela conjunção integrante que. Vamos à nossa terceira tirinha. O inimigo se aproxima. Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. Então, sugiro que nos desaproximemos. Nesse quadrinho, nós vamos ter 2 períodos compostos por subordinação. O primeiro é parece que estaremos numa desvantagem de 1 para 1, né? A gente observa que nesse período, a segunda oração é introduzida pela conjunção subordinativa que. O verbo da primeira oração é parece
e da segunda é estaremos, que nós não destacamos, mas vocês podem observar aí na nossa tela. Então, sugiro que nos desaproximemos, né? Então, nós temos aqui, sugiro o verbo da primeira oração, desaproximemos o verbo da segunda oração, que é introduzida também pela conjunção integrante que. Nós vamos observar na sequência mais uma tirinha. Eu trouxe o meu boletim, pai. Ora, deixa eu ver. Lembre-se que uma vez você disse que não se importava que notas eu tirasse, desde que eu me esforçasse ao máximo, certo? Bem, você certamente poderia ter se esforçado mais do que isso. Então, você admite que estava mentindo? Então, gente, nessa tirinha, a gente vai observar que no segundo quadro ocorre um período composto por subordinação. Por quê? Lembre-se é a oração principal, realizada pelo verbo lembre, mais o pronome se, e a oração, o sentido dessa oração principal é complementado pela oração subordinada, que uma vez você disse que não importava que eu tirasse, e a gente vai observar aí que nós temos 3 ocorrências da conjunção integrante que, e cada uso dessa conjunção integrante vai introduzir uma oração subordinada diferente. Depois nós vamos analisar o sentido traduzido por cada uma dessas orações introduzidas pela conjunção integrante que. E agora nós vamos para a última tirinha que trata do sentido produzido pela conjunção integrante que. E aqui nós temos o seguinte: sabe qual é seu problema, Senhor? Você precisa sorrir mais. Lembre-se de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo. Está sorrindo de quê? Então, a gente observa também que no segundo quadro, lembre-se, é a oração principal, e de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo, é a oração subordinada que foi introduzida pela conjunção integrante que. E aqui agora nós vamos ter uma tirinha onde a gente observa o uso da oração, da conjunção integrante se, tá bom? Vou começar uma empresa de alta tecnologia na garagem. Algumas das empresas mais bem-sucedidas começaram em garagens. Isso deve ajudar de alguma forma. Gostaria de saber se os outros caras tinham regras sobre estacionar na calçada. Então, no terceiro quadrinho, nós vamos identificar a ocorrência de um período composto por subordinação, onde a conjunção integrante é o se. Observe que, na oração destacada, gostaria de saber se os outros caras tinham regras sobre estacionar na calçada. A oração subordinada é introduzida pela conjunção integrante se. E, por fim, nós trouxemos um trecho da música Se, do cantor brasileiro Djavan, que diz o seguinte: eu levo a sério, mas você disfarça. Você diz a beça e eu nessa eu vou. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empreste o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que decidir se dá ou não. Então, no último verso dessa estrofe da música, que é um texto poético, a gente observa a ocorrência do período composto por subordinação. Do que você decidir se dá ou não. A oração subordinada, destacada, é introduzida pela conjunção integrante se. Gente, na sequência, eu estou disponibilizando 4 questões para vocês resolverem e enviarem para o professor de língua portuguesa de vocês. Eu agradeço pela atenção, desejo muita saúde para vocês e até o nosso próximo.